bem-vindos à Igreja dos Gloriosos Mártires, São Gonçalo Garcia e São Jorge. Hoje, dia 6 de fevereiro, é um dia tão feliz para todos nós, pois marca a data festiva do nosso oráculo principal. E queremos então, enquanto Irmandades, liderados pelo nosso ministro Jorge Aguiar, com todos os irmãos e irmãs, os devotos, todos aqueles que aqui passam e que têm no coração, com certeza, uma grande gratidão a São Gonçalo Garcia. Foi ele quem abrigou em sua casa o nosso santo guerreiro, a nossa querida imagem. E até hoje a gente tem esse local aqui, privilegiado, para poder fazer experiência com Deus através da intercessão de São Jorge. Então, nesse momento em que vamos proceder à incensação do altar, à imagem de São Gonçalo Garcia, nós queremos suplicar ao Senhor nosso Deus que Ele nos abençoe, que ao cantarmos o seu hino, Ele que foi tão dedicado ao Divino Mestre, que até no momento do seu martírio rezava, pedia pelos seus algozes, que hoje São Gonçalo Garcia, Ele peça por todos nós, que Ele peça pela restituição da nossa saúde, que Ele nos ajude a vencer essa pandemia, que São Gonçalo Garcia nos ajude nesse momento de tamanha precisão e que abençoe sempre a vida de todos vocês, os devotos e devotas, aqueles que aqui passam, aqueles que rezarão conosco, depois acessando também esse vídeo em outro momento, celebrando com fé. Que seja então a incensação, o sinal da nossa oração, que sobe até Deus nosso Pai. Abençoai, Senhor, este incenso, que queimamos em vossa honra, no dia da festa de São Gonçalo Garcia. Que a nossa prece feita a Ti se eleve como incenso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva São Gonçalo Garcia! Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco.
No início desta celebração, vamos suplicar ao Senhor que nos conceda a graça do perdão. Quando olhamos a história, a vida do nosso padroeiro, a gente até mesmo se constrange aonde sua fidelidade, a sua perseverança em meio a tanta dor, tanta dificuldade, e no entanto, com as nossas limitações, os nossos sofrimentos, a gente desanima já depressa e tantas vezes até mesmo quer parar. E é portanto necessário pedir a Deus a graça, a força, porque a perseverança deu a São Gonçalo Garcia a palma da vitória que ele carrega em sua mão. Reconhecendo os nossos pecados, vamos pedir a Deus o perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a vida que ilumina o mundo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor, ao Espírito Santo, queremos cantar glória nessa manhã de festa. Oremos pela intercessão de São Gonçalo Garcia, que lança sobre cada um de nós o seu olhar de benignidade. Faça então o seu pedido, o seu agradecimento, apresenta a tua intenção para esta Santa Missa. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki, no Japão, chamastes a verdadeira vida, São Gonçalo Garcia, com São Paulo Bique e seus companheiros, pelo martírio da cruz. Concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a escuta da palavra. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui as suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seria coisa boa para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma a todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Todos, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Ele me dá toda a sua segurança. Todos, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e o meu lábio e o meu cálice transborda. Todos, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quando temos essa oportunidade de celebrar São Gonçalo Garcia, e é tão bonito, sempre digo que uma das orações mais bonitas na vida que eu conheci é justamente a oração de São Gonçalo Garcia, pela beleza da construção que ela é feita, que ela traz em si, e pela inspiração que ela dá a todos nós, que ao olharmos a sua imagem, um homem transpassado pelas lanças, um homem que fora crucificado, seu corpo permaneceu 40 dias numa cruz, e a gente imagina, nossa, logo no segundo dia já começa toda aquela situação de decomposição. 40 dias e o corpo de São Gonçalo parecia que estava vivo ali, de tamanha perfeição. Seus pés, sim, machucados, chagados, que sangraram ao longo de toda a caminhada que ele teve que fazer, até chegar a esse local, aonde com mais 25 companheiros foram crucificados, ali martirizados. E a oração de São Gonçalo Garcia nos fala que no céu contemplais as infinitas perfeições de Deus. Então a gente tem como resposta a todo sacrifício, a toda luta, a toda perseverança, a graça de poder contemplar a perfeição divina, a graça de poder chegar à verdadeira fonte que sacia essa nossa sede de felicidade, essa sede que a gente tem de ter paz.
Gonçalo Garcia, já desde a sua tenra idade, na sua adolescência, formado por seus pais, ele é filho de um pai, de um homem português, e sua mãe é uma mulher indiana. Ele já desde cedo vai se tornar um catequista na sua comunidade. Logo depois tem o desejo de acompanhar, de estar com os padres jesuítas no trabalho da missão, mas ele se sente vocacionado a ser um franciscano e toma o hábito de São Francisco. E com isso então ele vê que se abre, se descortina um grande campo de evangelização, que era justamente a terra do sol nascente, o Japão. E no seu coração ele sabia, como fala o início do Evangelho de São Lucas, o sol nascente que nos veio visitar é o próprio Cristo Jesus. É esse que eu devo anunciar aos meus irmãos que lá estão. E aí então a gente vai olhar na vida de São Gonçalo, alguém que se desdobra em aprender um novo idioma para poder, lá no Japão, anunciar. E vai nos dizer seus historiadores que ele tinha até mesmo as feições de um japonês. A sua desenvoltura em falar a língua nativa era tamanha que ele passava despercebido, como se fosse um habitante ali do local, um nativo. Gonçalo anuncia a promessa de Jesus Cristo, de que veio para salvar toda a humanidade, que todos tenham vida. Gonçalo, ele anuncia esse Jesus que nós acabamos de ouvir no Evangelho, que mesmo cansado, fatigado, o evangelista chegou a dizer que nem tempo para comer ele tinha junto com os seus discípulos. E ele faz esse convite: vamos para um lugar deserto, afastado, vamos descansar um pouco. Mas só que o pessoal viu ele entrando na barca, percebeu para onde que Jesus ia e mais do que depressa conseguiu chegar lá. E olha que eles não tinham a internet, né? Não tinha Wi-Fi, nada disso, não mandou um zap, mas o pessoal já estava lá. E aí, enquanto Jesus desembarca, ele que vinha com fome, cansado, ele olha aquele povo e fala: vede como estão abatidos, feito ovelhas sem pastor. O texto sagrado do Evangelho vai dizer: Jesus sentiu compaixão daquele povo, e por essa compaixão ele se coloca então a ensinar, a realizar os milagres, e logo vai realizar a multiplicação dos pães. Então é esse Jesus que fascina, é esse Jesus que toma conta do coração de São Gonçalo e que o faz acreditar que por ele vale a pena viver, vale a pena morrer, porque esse Jesus, ele tem uma alma, ele tem o poder de dar à nossa alma a eternidade feliz do reino dos céus. E é por isso então que nosso querido padroeiro São Gonçalo Garcia, ele não titubeia quando denunciar, ele não titubeia em jamais renunciar à sua fé, mas em todo tempo ele vai professar que ele é um cristão, e que aqueles que o perseguem, que o martirizam, eles também ainda têm a oportunidade de encontrar a vida em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí a gente encontra a caminhada de sofrimento, de lutas, de dificuldades, mas a gente encontra a caminhada de alguém que é confortado, consolado por Deus. E por isso então, nos lábios de São Gonçalo, o salmo de hoje que a gente pôde rezar: o pastor que o conduz. E mesmo naquele momento ele não sentia a privação de nada, pois Deus o bastava. E assim nós queremos caminhar e suplicar ao nosso querido patrono que nesse dia ele volva o seu olhar benigno sobre todos nós, os seus devotos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa irmandade, que ele nos auxilie, que ele nos encoraje,
que a gente possa de fato ter um pouquinho mais de disposição, como ele teve, em perseverar, em catequizar, em anunciar a boa nova, em estar com os seus irmãos e poder rezar. Que São Gonçalo Garcia nos inspire para que nós nunca nos cansemos em amar como Jesus amou. Com o nosso cântico, nós queremos convidar vocês a colaborarem como que flores que ornam tão belamente o altar de São Gonçalo, a nossa oferta que é dada para a manutenção da igreja. E depois nós de casa ligarmos aqui para a igreja perguntando como ajudar, como colaborar. A igreja conta com a ajuda de cada um. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com as mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso reino de toda a Santa Igreja. Recebei, Pai Santo, as nossas oferendas na comemoração dos vossos mártires. E dai-nos a graça de não vacilar ao proclamarmos nossa fé por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Gonçalo Garcia e seus companheiros, que confessaram o vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós nos aclamamos cantando a nossa voz. Nós
Santificai-vos essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nosso Filho, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, sobretudo os membros da nossa Irmandade. Todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, os gloriosos mártires, São Gonçalo Garcia e São Jorge, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim como é no nosso. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Nosso Rei, poder e a paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir, São Gonçalo Garcia, a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nesse momento, então, nós rezamos a oração completa a São Gonçalo Garcia. Vamos olhar para a sua imagem, suplicando a sua intercessão por todos nós, que Ele obtenha junto a Jesus a graça que tanto necessitamos nesse momento, que nos conceda a saúde do corpo, a saúde da nossa alma, que nos livre de todos os inimigos visíveis e invisíveis. São Gonçalo Garcia nos ajude na restauração plena da nossa felicidade, da nossa paz, e que possamos vencer essa pandemia. Ó glorioso Patriarca São Gonçalo Garcia, que no céu contemplais as infinitas perfeições de Deus,
supremo remunerador dos méritos, que com sua graça adquiristes aqui na terra, lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais. Rogai a nosso amabilíssimo Criador que nos conceda as graças de que necessitamos para amá-lo com perfeição nesta vida e podermos gozá-la na outra por toda a eternidade. E também que a imagem do Divino crucificado seja gravada em nossos corações, a fim de que o amemos como devemos e como ele merece. Assim seja. São Gonçalo Garcia, rogai por nós. São Gonçalo Garcia, rogai. E assim abençoamos as palmas de São Gonçalo Garcia, que em sua imagem é o sinal, é o símbolo de sua vitória, é o prêmio do martírio, que ele, por ela, recebe esta palma que pelo martírio ele entra na eternidade feliz. E nós rogamos que seja em nossa casa um sinal da bênção, da proteção de Deus, que nos livre de todos os perigos e sobretudo dessa pandemia. Abençoai, Senhor, estas palmas que trazemos no dia de São Gonçalo Garcia em sua honra e em sua homenagem. Abençoai os vossos filhos e filhas que o receberão, que seja como sinal do prêmio da vossa bênção por toda a perseverança nas lutas, nas dificuldades, no propósito de fazer sempre o bem. Concedei a todos eles o vosso poder protetor, que concede vida, saúde, alegria e paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A aspersão das palmas e a aspersão de todo o povo com a bênção. Que pela intercessão dos gloriosos mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge, desça sobre todos vós e que permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. A todos um bom dia, um bom final de semana. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.